30 mãos muito bem empregadas. E ele já está esgotado. Está esgotado? Aí, ó, solução para tudo. Agora ficou alto. É que eu e o Gessé nós somos grandões, então... Alô, alô? A gente está conseguindo uma boa penetração no Facebook. Que legal. Em breve a gente vai passar esses jornalões aí que estão caindo cada vez mais a cada dia. Graças a Deus. É, Os jovens não ligam mais a Acompanhando. televisão aberta. é. Não assistem. É só Facebook, É, WhatsApp, exatamente. Instagram, É. por aí afora. A Carmen é a coordenadora. A Carmen, vem pra aqui. A Carmen é a coordenadora do núcleo da auditoria aqui Ah, em é? São Paulo. Ah, legal. Uhum. Boa tarde, você que nos acompanha pela internet através do Facebook ou aqui no auditório da Escola de Contas do TCM de São Paulo. Começa agora mais um bate-papo no programa Encontros. O tema não poderia ser mais atual, a dívida pública brasileira. Eu e o sociólogo Gessé Souza vamos tratar deste assunto com a professora Maria Lúcia Fatorelli, especialista em administração tributária e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Lembrando que você também pode participar mandando sua pergunta. Bom, boa tarde, professora. Eu gostaria de começar tirando uma dúvida de muita gente que está nos assistindo e que não sabe direito o que é dívida pública. A senhora podia explicar para a gente o que é a dívida pública e por que ela é um problema ou não é um problema para o país? Ok. Bom, em primeiro lugar, muito grata. É uma honra estar aqui com você, com o Gessé e com todos vocês aqui no Tribunal de Contas, da Escola de Contas do município de São Paulo. A dívida pública, teoricamente, corresponde a uma obrigação financeira assumida pelo ente público, que pode ser o ente em âmbito federal, estadual, municipal ou alguma empresa pública. Então, teoricamente, corresponde a uma obrigação decorrente de um empréstimo, né? Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, investigamos o processo de endividamento público desde o ano 2000, em âmbito federal, estadual, municipal, de países da América Latina e até de países europeus. Tivemos a oportunidade de investigar. E depois de ver o processo de endividamento em todos esses lugares, nós identificamos o que denominamos
sistema da dívida. Por que a gente fala isso, sistema da dívida? Para diferenciar aquele endividamento que a gente aprende nos livros, que o ente público recebe um empréstimo, aplica em projetos. Isso, Florestan, é gota d'água no oceano. Quando investigamos a dívida pública, tanto em âmbito federal, dos estados, dos municípios e de outros países, nós nos deparamos com esquemas financeiros que geram dívida pública e que não correspondem a um ingresso de recursos. E a dívida pública, ela é um problema, sim, principalmente no Brasil, onde praticamos as taxas de juros mais elevadas do mundo. Então, vocês imaginem, uma dívida pública gerada dessa forma, depois eu vou dar exemplos, gerada, sim, sem contrapartida, e sobre a qual se aplicam os maiores juros do planeta. Em lugar nenhum do mundo se pratica taxas de juros nominais como as brasileiras. E mais, a dívida tem sido a justificativa para as diversas medidas. Nós acabamos de ver uma emenda constitucional sendo aprovada, faz parte agora da Constituição, o estabelecimento de um teto para o gasto público que vai valer durante 20 anos. Então, colocaram o ajuste fiscal no texto da Constituição brasileira por 20 anos. Agora, algumas coisas ficaram fora do teto. O que ficou fora do teto? Justamente o gasto com a dívida, porque o teto é para isso. O teto é para amarrar tudo durante 20 anos, para sobrar mais recurso ainda para a dívida. Ficou fora do teto também o recurso para aumento de capital de empresas estatais não dependentes, que vem a ser o mais novo esquema financeiro gerador de dívida pública, que aqui durante esse programa eu queria ter a oportunidade de falar. A Auditoria Cidadã produziu até esse folheto, Projetos Cifrados, porque é um esquema que está sendo anunciado como uma solução para os entes federados, União, Estados e municípios, obterem renda no mercado financeiro, quer dizer, uma operação... Acho que tem que ligar um de cada vez. Uma operação de crédito disfarçada, tá? Mediante a qual entes federados criam uma empresa estatal. Essa empresa estatal emite derivativos financeiros com garantia pública. Aí já está uma obrigação, uma dívida, né? E de forma extremamente onerosa, sem transparência e abrindo mão de receita tributária que nem chega aos cofres públicos, receita de multas e juros, para pagar essa dívida. Então, veja bem, esse é um exemplo aqui. Qual é a contrapartida para o município? No caso de Belo Horizonte, nesse tipo de operação, Belo Horizonte recebeu 200 milhões de reais e assumiu uma dívida, uma obrigação de 880 milhões. 440% acima do que recebeu. E de uma forma totalmente sem transparência, burlando a lei de responsabilidade fiscal, porque é uma operação de crédito não autorizada. E como é que essa dívida é paga? Por meio das multas e juros pagas pelos contribuintes, que, ao invés de ir diretamente da rede bancária para os cofres públicos, são desviadas para uma conta vinculada que desvia para essa empresa estatal os valores arrecadados a título de multa e juros. Então, se o Tribunal de Contas for fiscalizar o ente federado, não vai nem achar um pagamento do ente federado para essa empresa, porque o recurso é desviado antes de chegar aos cofres públicos. Então, um esquema violento de geração de dívida pública.
E depois da dívida gerada dessa forma e aumentada pelos juros abusivos, a dívida vira algo sagrado, que tem que ser pago a qualquer custo, com prioridade sobre qualquer outro gasto. A Lei de Responsabilidade Fiscal criminaliza o gestor público que não honrar os pagamentos da dívida. Agora, se deixar a gente morrer na fila dos hospitais, deixar a criança fora da escola, isso aí não é criminalizado, não. Mas deixar de pagar a dívida é. Então, nós lutamos por uma auditoria dessa dívida, porque entendemos que esse processo precisa ser investigado, para que sejam segregadas as parcelas. O que é dívida mesmo? O que corresponde a empréstimo legítimo, que o ente federado realmente contratou e recebeu? E o que corresponde a esses esquemas financeiros que geram dívida pública? Como esse esquema agora dessas empresas estatais não dependentes, né? Isso tem que ser segregado, né? Então, a auditoria teria esse mérito de fazer essa investigação, né? Maria Lúcia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho enorme admiração pelo trabalho que você faz. Pouquíssimos assuntos são tão importantes quanto esse que você aborda. E eu acho que a gente tem que fazer um esforço aqui hoje em fazer com que o pessoal que está nos assistindo no Facebook compreenda o que está acontecendo, né? Porque as pessoas, quer dizer, e a mídia, né? Quer dizer, os grandes canais, os grandes jornais, etc., né? Dizem o quê? Dizem que se você compra alguma coisa e se você não é ladrão, você tem que pagar aquilo. Lógico. Né? Honrar a sua dívida, não é isso? Então, por exemplo, se alguém faz uma compra no supermercado, não é isso? Nada mais legítimo do que no final do mês, ou então no boteco da esquina, você, no final do mês, honre a sua dívida. Exato. Não é isso? Quer dizer, isso é que dá, quer dizer, ou seja, para o público que está nos assistindo, o público que está aqui, tem muitos auditores, etc., conhecem a questão melhor, né? Mas, quer dizer, para os leigos, essa questão é completamente incompreensível, eu acho. Né? E é montado um ponto a partir disso, a partir desse tipo de questionamento, como se a economia nacional fosse comparável a essa economia da dona de casa, né, o caráter sagrado dessa dívida. Ou seja, como você bem disse, vale a pena você cortar a escola, né, quer dizer, das crianças brasileiras, ou seja, vale a pena você arriscar o futuro de uma nação, não é isso? A saúde das pessoas é exatamente isso que está acontecendo, não é? Quer dizer, em um país em que grande parte da carga tributária, né, ela incide exatamente com os mais pobres entre nós, não é isso? E para pagar essa tal de dívida pública, né? Quer dizer, que diabo é isso, né? Como isso funciona, etc., né? Acompanhando algumas das suas entrevistas, quer dizer, você usa uma palavra que eu acho extremamente importante. Você diz: a real corrupção no Brasil está dentro da dívida pública, né? E essa é outra mentira que o público brasileiro é exposto quase sempre, ou seja, né, como se a corrupção fosse uma coisa individual, de pessoas, né? Então, existem pessoas más, né, pessoas boas, aí tem algumas pessoas más que roubam o dinheiro público, não é? Mas não é assim que acontece, né? Existem interesses organizados no mercado, não é isso? Interesses da intermediação financeira, que depois vão capturar a política no Estado. Quer dizer, a relação é inversa, né? Não são indivíduos, primeiro, são interesses organizados, né? Senão você não consegue compreender como isso funciona também. O sistema foi construído, né? E depois não é a política o centro, né? Quer dizer, a política é obviamente comprada, mas ela não é o centro, né? Então, a corrupção não está na política, ela está no mercado, especialmente, né, na sua forma dos atravessadores financeiros, que é a base, né, de como se monta esse sistema, né? Quer dizer, isso eu aprendi lendo as suas coisas. Então, quer dizer, nada melhor do que você próprio explicar como se dá essa corrupção aí. Porque no caso
Quer dizer, usar só o sentido dessa palavra, que é extremamente importante, porque a penal é o que está em jogo nesses últimos anos, né? Porque é efetivamente corrupção, né? Porque se não há contrapartida, etc., né? Quer dizer, você está realmente, isso aí é um roubo, isso é um assalto, né? Quer dizer, você poderia explicar ao nosso público que está lá em casa, que está em casa, não entende dessas questões, está sendo enganado há anos, quando aí está tendo uma oportunidade agora de saber um pouquinho, um grão de verdade sobre esse assunto, como isso funciona. Isso, foi muito bom você ter colocado dessa forma, porque eu realmente costumo falar que a maior corrupção está institucionalizada no sistema da dívida, né? Isso em todos os níveis. Vamos começar do âmbito local, aqui em São Paulo. Eu quero saudar, inclusive, a Carmen Bressani, auditora, também minha colega, auditora da Receita. Ela coordena o núcleo da Auditoria Cidadã aqui em São Paulo, que todos vocês já estão convidados a participar, os que estão nos ouvindo pela internet também. Bom, aqui em São Paulo tem uma dívida brutal. E qual que é a origem da dívida do Estado de São Paulo? Títulos emitidos lá na década de 90, com base numa lista de precatórios que foram inflados, num esquema comprovado por CPIs aqui da Câmara Municipal de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Senado Federal, inclusive, teve uma CPI dos precatórios. Um verdadeiro escândalo. Isso foi tudo comprovado. O município emitia esses títulos, o mercado financeiro é que ajudava a montar a fraude. Então, como o mercado financeiro sabia, ele já comprava esses títulos com um desconto, um deságio imenso. E depois ia vendendo para sucessivas instituições financeiras, de tal forma que todos ganhavam. O esquema ganhou o apelido de cadeia da felicidade para os bancos. Agora, quem ficou com a dívida? O município, cidadãos e cidadãs, que tiveram o seu orçamento público garfado durante anos para pagar uma dívida, até que em 2000, essa dívida era negociada em mercado a preços baixíssimos, porque o próprio mercado financeiro sabia da fraude, sabia das CPIs, em todos os níveis, sabia do risco daquilo tudo vir a ser anulado de uma hora para outra. Então, esses títulos estavam sendo vendidos no mercado com um deságio enorme. O que o governo federal fez em 2000? Refinanciou essa dívida, eivada de ilegalidades, nulidades, fraudes. Refinanciou por 100% do valor de face. E ainda aplicou juros nominais equivalentes a IGPDI, que é o maior índice de atualização que existe no Brasil, que engloba, inclusive, variação cambial, expectativas de inflação que nem se comprovam na prática, mais 9%. O município de São Paulo teve o juro mais alto do país. Em outros estados e municípios, variou de 6% a 7,5%. Mas aqui no município de São Paulo foi 9%. Então, olha, isso não é uma corrupção, gente? Uma dívida que nasceu dessa forma e até hoje vocês estão pagando. Tiveram aí um desconto a partir de um recálculo feito pela Lei Complementar 148 de 2014, mas ainda assim estão fortemente onerados por pagamento de uma dívida que já deveria ter sido anulada há muito tempo. E para pagar essa dívida, diversos itens do patrimônio do município de São Paulo foi privatizado para pagar essa dívida. Vocês perderam o patrimônio. E assim aconteceu também no âmbito do Estado de São Paulo, a mesma coisa. Agora, professora, entendeu? Por que o governante tem interesse, no passado e no presente, de ampliar essa dívida? Qual o interesse pessoal dele, do grupo político? Olha, em geral, no nascedouro,
cada um desses esquemas, por exemplo, esse que eu dei o exemplo do município de São Paulo, na época, quando aqueles títulos foram originariamente vendidos, ainda que tenham sido vendidos com um desconto enorme, com um prejuízo enorme, etc., naquele momento, rendeu alguma coisa para o município. É claro que se ele vendeu com um deságio de 30%, ele assumiu uma dívida, ele recebeu um valor e assumiu uma dívida muito maior. Esse esquema agora das debêntures aí das estatais não dependentes, como a CPSEC aqui no estado de São Paulo, coloca debêntures por um valor, mas assume uma dívida muito maior. Eu dei o exemplo aqui do caso de Belo Horizonte. Professora, só porque quando nós estamos ao vivo aqui, só precisa explicar para a pessoa o que é debêntures, porque está muita gente que não vai entender. Debêntures são títulos emitidos por empresas. É uma forma das empresas captarem recursos no mercado financeiro. Nesse caso, estão sendo criadas empresas estatais, esse esquema que está entrando no Brasil e que é muito semelhante ao esquema que atuou na Europa, que quebrou a Grécia, e a Grécia foi só a vitrine, porque os demais países europeus estão todos comprometidos, porque todos deram garantias para esse esquema. Aqui no Brasil, ele está entrando da seguinte forma: os entes federados montam uma empresa estatal. Essa empresa estatal emite debêntures, que são esses títulos para captar recursos no mercado financeiro. Aqui, essas debêntures estão oferecendo juros elevadíssimos e não são oferecidas de forma pública. São colocadas de forma restrita, de tal maneira que em Belo Horizonte, o banco que organizou essa operação lá com a PBH Ativos S.A. foi o BTG Pactual. Um banco que não está muito bem na fita, né? O ex-presidente André Esteves estava preso até pouco tempo. Mas, enfim, foi o BTG Pactual que fez essa operação lá. Ele mesmo comprou 100% das debêntures, porque as debêntures lá pagam juros de 23%. É uma operação totalmente insustentável. Então, debênture é isso, para captar recurso. Nesse caso, desse esquema, essas debêntures ainda contam com garantia pública. Uma garantia mais de 400% maior do que o valor de emissão da debênture. Então, isso aí já é dívida pública no nascedouro, não é? No momento em que a empresa vende, no caso de Belo Horizonte, vendeu por 230 milhões, 30 milhões ficaram para a empresa e o município recebeu 200 milhões. Por isso, isso é que interessa. Ele recebeu 200 milhões no mandato dele, ele fez lá algumas obras, inclusive um viaduto que caiu, todo mundo deve se lembrar, em 2014, mas ele fez algumas obras no mandato dele. A bomba vai estourar para a Copa do Mundo. A bomba vai estourar nas costas da população e do próximo governante. Então, é um esquema que gera uma dívida disfarçada, que não é contabilizada como dívida, mas que está sendo paga por meio de todas as multas e juros que estão sendo arrecadadas dos contribuintes, junto à rede bancária. Em vez de ir direto para o cofre público, vaza para aquela conta vinculada e fica para a empresa. Então, esse esquema interessa ao administrador do momento e compromete todas as gerações futuras e gestões futuras também, né? Só uma auditoria para desvendar isso, né? Eu acho que a gente deve ainda voltar a esse ponto, porque ele é extremamente importante. A gente tem que, né, a gente tem que esmiuçar essas questões, porque elas são muito complexas. Uhum. Né? De que modo, como funciona isso? Por exemplo, num esquema desse, né? O que está por trás, o que é? É um acordo entre o ente político e um banco, não é isso? Isso. Né? Para que o dinheiro público, de algum modo, termine no banco,
né? Quer dizer, obviamente tem que haver alguma contrapartida com o ente político que facilita isso. Né? A senhora vê um esquema político em jogo nisso, envolvendo partidos e tal, quer dizer, quais são, aonde é, quer dizer, como a senhora pode nos iluminar um pouco quanto a isso? Olha, esse esquema iniciou aqui no estado de São Paulo, na CPSEC, né? O estado governado pelo PSDB, mas quem ganha com esse esquema são os bancos. Tá? E ele está sendo implantado, a maneira de entrar com esse esquema aqui no Brasil foi assim, ele entrou em vários locais, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no município de Belo Horizonte, lá já é o PSB, Márcio Lacerda, entrou em Goiás, que também é PSDB, né, Marconi Perillo, entrou em Tocantins. Tá? De que forma que esse esquema entrou aqui no Brasil? Consultorias privadas, a exemplo da ABA, consultoria e treinamento. O consultor responsável é um consultor assistente do FMI, ao mesmo tempo, Edson Ronaldo Nascimento. Ele foi presidente da PBH Ativos S.A., então ele é consultor, ele vende a consultoria e depois ele preside uma empresa criada com a consultoria dele. Ele foi secretário de Finanças, secretário de Planejamento em Tocantins, ou Fazenda, peraí. Ele foi secretário de Fazenda, para não falar errado. Ó, ele foi superintendente da Fazenda de Goiás, secretário de Fazenda em Tocantins, ele é consultor do FMI, secretário de Planejamento no Distrito Federal e ocupou cargo também na Secretaria do Tesouro Nacional, onde são feitas as normas. Então, o esquema se alastra dessa forma. Né? E é totalmente ilegal. Tem um projeto de lei do Serra, do José Serra, que também é do PSDB, PLS 204, 2016, que nesse momento está com o relatório do Romero Jucá. Então, assim, né, é um negócio escandaloso. O projeto está totalmente cifrado. O projeto fala que os entes federados poderão ceder onerosamente direitos originados de créditos. Quem que entende que por trás desse onerosamente está essa diferença de 200 para 880? Quem que entende isso? Quem que entende que os direitos originados de créditos são as multas e juros que o ente federado está abrindo mão de receber? Então, o projeto está vindo como um guarda-chuva que depois ampara qualquer coisa, não é? E a lei, você sabe muito melhor do que eu, a lei não pode ser um cheque em branco. A lei tem que dizer claramente o que ela está autorizando, não é? Porque, aliás, até porque ela vai vincular órgãos públicos. É uma autorização para órgãos públicos, para entes federados. É uma autorização para a União, para Estado e município. E para o DF. Então, ela não pode ser uma coisa assim. Né? Então, o único setor que ganha com isso aqui, doutor Gessé, são os bancos. Porque, veja bem, eles compram ali um papel que paga o maior juro do mundo. Em 4 anos, nesse caso lá de Belo Horizonte, já recuperou tudo que pagou. E o papel é de 7 anos. E vai continuar recebendo juros mais 3 anos e no final ainda vai receber o capital todo de volta. Tudo isso com garantia pública. Não é? Não é? Isso aí é impressionante. Não é? E tudo isso significando uma lesão aos cofres públicos, porque tem aí nesse folheto que foi distribuído para vocês, e quem está nos vendo pela internet, esse folheto está na página da Auditoria Cidadã, www.auditoriacidadã.org.br. Aqui na página 8, tem aí a transcrição da fala do ex-presidente da PBH Ativos S.A., justamente esse Edson Ronaldo Nascimento,
Olha aí a penúltima frase. Ele diz, a PBH Ativos S.A. sobrevivia de uma parte desses juros e multas arrecadados, né? Eram tão grandes esses juros e multas que dava para pagar todos os juros da operação e ainda sobrava para a sobrevivência da PBH Ativos. Que sobrevivência? Remunerar regiamente os administradores, pagar consultorias de milhões e etc. Então, o município perdeu a arrecadação da multa e juros, enquanto a PBH Ativos S.A., a empresa, está pagando os juros da operação. Então, é o município que está pagando o juro da operação. E o município está lá, atrasando o salário de professoras, que vão entrar, inclusive, em greve. A saúde pública no município de Belo Horizonte está uma calamidade. Então, por isso que a gente fala que é uma corrupção. Porque se isso aqui não é corrupção, eu não sei o que é corrupção. Isso aqui é um roubo. É um roubo de parte da receita, de uma forma totalmente sem transparência. E isso está acontecendo aqui no estado de São Paulo, viu? É o mesmo esquema na CPSEC, só que não tem transparência, ninguém sabe. Nós ficamos sabendo disso aqui porque em Belo Horizonte está tendo uma CPI. Então, ele foi lá dar depoimento, não é? E vários documentos, as escrituras de emissão de debêntures, nós estamos tendo acesso, os documentos do leilão, na contratação, né, do leilão, o próprio ente público falou que deixa eu pegar as palavras deles aqui. Ó, para contratar um banco, né, para fazer a operação, a própria autoridade municipal disse que, por se tratar da montagem de uma engenharia financeira complexa e peculiar, que tratava da cessão de direitos como lastro de garantia para a captação de recursos no mercado. Então, isso, o próprio ente federado falou. Tudo isso é ilegal. O ente público, pela lei de responsabilidade fiscal, não pode dar esse tipo de garantia aberta. Não é? Não pode ceder créditos, abrir mão de receitas que nem chegam aos cofres públicos, né? Tudo isso para montagem de uma engenharia financeira complexa e peculiar, nas palavras das autoridades. Tá? Então, se eu bem entendi, é o seguinte, o governante lança a mão desse esquema para ter recursos antecipados. Isso. Né, e jogar a dívida para frente, quem vier que se dane, né, e quem se dana são os contribuintes, né, e certamente aí, nesse jogo, deve ter dividendos para o político fazer suas campanhas, né, com dinheiro desses bancos, né, já que eles financiam as campanhas. Seria mais ou menos essa a ideia do processo. Agora, a gente fica pensando o seguinte, quer dizer, o Brasil hoje pagou sua dívida externa, né, tem reservas cambiais, e qual o interesse hoje do governo federal pagar essa taxa de juros tão elevada? Pois é, não há justificativa nem técnica, nem política, nem jurídica, econômica para as taxas de juros praticadas no Brasil, né? Uma pequena correção, a dívida externa que nós pagamos, lá em 2005, foi a dívida com o FMI, que é apenas um dos credores. Tá? E, na época, não foi nem uma operação interessante para o Brasil, porque a dívida com o FMI cobrava juros de 4% ao ano. Para pagar essa dívida, foi numa época em que o dólar estava despencando, todo mundo que tinha ativo em dólar queria ficar livre. Nós pagamos para o FMI quando o dólar ainda estava 2,80 e o dólar continuou caindo até 1,50. Nós emitimos título da dívida interna, que na época pagava 19% de juros. Então, nós trocamos uma dívida de 4 em dólar, que estava desvalorizando, por uma dívida em real, que estava valorizando a 19%. Teria justificativa se nós tivéssemos ficado livres
da interferência do FMI. Mas, na época, o Palocci era o ministro da Fazenda e ele publicou a carta, que aquele pagamento ao FMI não significaria a nossa desvinculação ao artigo 4º, se eu não me engano, do Estatuto do Fundo, que dá essa prerrogativa ao FMI de se instalar aqui, verificar, ter acesso a toda e qualquer informação brasileira e, ainda por cima, estabelecer um plano a ser seguido em termos de política monetária, que eles fazem, inclusive, um checklist. Nós tivemos acesso a esse documento, um plano de acompanhamento. Eles estabelecem uma meta e depois falam, isso aqui já tem projeto em andamento no Congresso. Isso aqui não precisa, por exemplo, independência do Banco Central. Eles colocaram, nem precisa, porque o Banco Central já está atuando mesmo em favor do mercado e dirigido por banqueiros há tantas gestões. Não é? Então, é impressionante. Não é? E é o próprio FMI que comanda, por exemplo, o modelo econômico implantado no Brasil. É um modelo totalmente voltado para o chamado controle inflacionário. Por que eu falo chamado? Porque o controle inflacionário é uma coisa que todos nós aplaudimos. Ninguém quer a volta da inflação. Porém, como é que o Banco Central, quais os instrumentos que o Banco Central utiliza para fazer esse controle inflacionário? Ele utiliza 2 mecanismos, principalmente. Juros altos e restrição do volume de moeda em circulação. E nenhum desses 2 itens interferem na inflação brasileira. O que provoca a nossa inflação? Reajuste dos preços administrados, tem estudo até do IPEA, mais de 70% da inflação brasileira decorre do aumento do combustível, da energia, das tarifas telefônicas, bancárias, transporte público e etc. Os chamados preços administrados. Quando subimos juros, esses preços caem? Não tem nada a ver. Pelo contrário, às vezes até pode até interferir e fazer aumentar. Quando, com juro elevado, olha o momento atual. A inflação despencando. E ela despencou foi porque os juros estavam altos demais? Não. Ela despencou por causa da recessão. E um dos principais motivos da recessão foi justamente essa política econômica. Porque o segundo instrumento, que é a restrição da base monetária, a restrição do volume de moeda em circulação, ele opera por meio das operações chamadas compromissadas. O que é isso? Diariamente, o Banco Central vigia o volume de recursos por meio da reserva bancária. Né? Ele olha, em cada banco é obrigado a informar o Banco Central o volume de recursos à vista ou em depósitos disponíveis, né? Depósitos à vista. Então, com base naquilo ali, o Banco Central tem o volume da base monetária. Sobram atualmente, nessa base monetária, 1,1 trilhão de reais no caixa dos bancos. Isso é muito, a gente nem avalia quanto é isso, né? Isso é 17,5% do PIB brasileiro. Sobra no caixa dos bancos. E por que sobra? Porque eles querem juros altos demais, né? Eles não querem reduzir os juros. O que o Banco Central faz? Isso aí é excesso de liquidez, isso vai provocar inflação. Então, ele pega títulos, Tesouro Nacional, emita títulos e me entregue. Tesouro Nacional entrega títulos sem contrapartida, o Banco Central não tem que pagar para o Tesouro, pega esses títulos, entrega para os bancos e recebe dos bancos essa sobra de caixa, que fica esterilizada no Banco Central, e à medida em que os bancos detêm os títulos, isso justifica a remuneração diária.
Quanto é 1 trilhão e 100 bilhões remunerados diariamente? E nós estamos nesse patamar de 1 trilhão e 100 desde janeiro de 2016. Olha o dano financeiro disso, em termos de juros que tem que ser pagos para os bancos. Isso, 1 trilhão e 100 da nossa dívida corresponde a esses títulos. Olha aí de novo o sistema da dívida. Isso é dívida, gente? Dentro daquele conceito? Claro que não. É uma dívida gerada para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E mais, qual o impacto disso na economia do país? Gessé, que já esteve lá no IPEA, olha bem, o que aconteceria se esse 1 trilhão e 100 ficasse ali no caixa dos bancos? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro esterilizado, como o Banco Central fica? Não, né? Mas o que eles teriam que fazer para emprestar esse dinheiro? Teriam que baixar os juros. E qual foi a principal causa da quebra da indústria e do comércio no Brasil? Juros altos, falta de recursos para capital de giro, falta de condições de renegociar suas dívidas por conta dos juros abusivos praticados no Brasil. Então, os juros são abusivos no Brasil porque o próprio Banco Central produz uma escassez de moeda, gerando, esterilizando 1 trilhão e 100. Então, em resumo, essa operação, ela gera 1 trilhão e 100 de dívida, ela gera cerca de 200 bilhões de reais por ano de remuneração, porque o juro é diário cumulativo, tá? E ainda provoca todo esse dano na economia, gerando uma escassez de moeda e empurrando a taxa de juros de mercado lá para cima. E de onde vem essa política maluca, suicida? E esse termo suicida vem do Thomas Piketty, o famoso economista francês, que disse o seguinte: o Banco Central deve irrigar a economia de moeda para gerar investimento público, porque o investimento público é a locomotiva dos investimentos. Então, ele deve irrigar de moeda e baixar a taxa de juros para possibilitar o nascimento de novos negócios e de reduzir o custo financeiro, que é um custo estéril. O que o Banco Central faz? Não emite moeda, ainda enxuga 1 trilhão e 100, cria uma despesa em cima disso, remunerando, e mantém altíssimas as taxas de juros. Né? Então, Mas diz que isso aí é o milagre para conter a inflação, não é? Isso é altamente questionável, até porque os outros países não praticam isso. Não praticam. E o Brasil rico como não é? Fica aí com um desenvolvimento socioeconômico totalmente incompatível com as nossas riquezas. Totalmente incompatível. E por quê? Porque nos ajoelhamos para essas políticas impostas que só servem ao setor financeiro. A prova disso, vamos pegar o ano de 2015. Um ano que nós tivemos queda brutal na indústria, em termos de queda no comércio, desemprego, ali que disparou o desemprego, que continuou disparando em 2016, mas disparou, queda no PIB de quase 4%, foi 3,82% a queda do PIB. O lucro dos bancos foi 22% mais elevado do que em 2014. De onde veio esse lucro? Se toda a economia caiu. É evidente que está havendo um mecanismo de transferência de renda do setor produtivo e do setor público para o setor financeiro. E o mecanismo que faz essa transferência é justamente o sistema da dívida, porque ao mesmo tempo que ele gera uma dívida, ele gera um ganho brutal para o setor financeiro. Então, volto a dizer, nós precisamos fazer auditoria para segregar isso aí. Separar, por exemplo, essa dívida gerada pelas operações compromissadas, pelo swap cambial, que é outro escândalo
tem exatamente uma pergunta já que chegou aqui, É, né? para que você explique o que é o swap cambial. Né? A gente pode, inclusive, já adiantar, porque o Então. já tocou nisso. O swap cambial é outra desculpa para controlar a inflação, porque se não fizer os componentes importados e as Até empresas explicar, que né, o que é dependem... swap, etc. Tá. Porque, como é que é essa? Tá, vamos começar então, por que esse nome, né? Uhum. Por que esse nome swap? Para espantar a maioria das pessoas de compreender o que está por trás disso. Vocês devem ter lido nos jornais várias vezes, ano passado, ano atrasado, o Banco Central teve 90 bilhões de reais de prejuízo com swap cambial. O Banco Central teve mais 80 bilhões de prejuízo com swap cambial. E todo mundo fica achando que isso é uma fatalidade. Não. Swap cambial é um contrato que o Banco Central faz, mediante o qual ele garante a variação do dólar. Não é uma operação cambial. Inclusive, tem um parecer de um auditor do Tribunal de Contas da União, brilhante, em que ele fala da ilegalidade, porque o que o Banco Central estaria autorizado é compra e venda de moeda. O caso do swap é uma aposta com o valor da moeda. Então, é um contrato em que ele garante a variação. Então, tem um contrato de swap cambial. Se você faz esse contrato e o Banco Central assume o quê? O risco da operação. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Aí alguém pode dizer, mas aí o dólar pode cair. Pode. Aí tem um contrato de swap reverso. Então, mas e a pessoa, se a pessoa já tiver feito e aí o dólar começa a cair? Eu vi outro dia que tem o tal do swap de arrependimento. É rir para não chorar, né? É um deboche. É um deboche. Então, e agora estão querendo criar um fundo. Querem criar um fundo para garantir esse tipo de operação. Então, o swap nada mais é do que uma aposta em que o Banco Central assume o risco da variação da moeda. Ele está classificado erradamente lá nas tabelas que o Banco Central divulga como operação cambial. Não é operação cambial. Operação cambial é operação diretamente com compra e venda de moeda. E ele não é. Como está dito num parecer de um auditor do Tribunal de Contas da União. Depois eu posso divulgar, eu vou divulgar algumas telas do que eu estou falando aqui, alguns dados. Eu vou colocar o número do parecer lá, que as pessoas podem acessá-lo na íntegra, porque é muito importante. Essas operações geraram, em 2015, de setembro de 2014 a setembro de 2015, em apenas 12 meses ali, no início do aprofundamento da crise, elas geraram resultados negativos de 207 bilhões de reais. Só naquele período. Aí aprofundou a crise justamente aí. Se você juntar o dano das operações compromissadas, que são aquelas que o Banco Central retém 1 trilhão e 100 e ainda remunera, o dano desse swap cambial, só essas duas, você já tem aí a crise financeira explicada. Porque, afinal, o que gerou essa crise aqui no Brasil? Nós tivemos alguma catástrofe? Nós tivemos guerra? Por que a gente entrou nessa crise se a gente tem batido recorde de safra, recorde de produção mineral? Se nós não tivemos nenhuma praga, nenhuma guerra, de onde veio essa crise? Essa crise foi provocada por essa política monetária. Tá? No meio de toda aquela crise política, tá? E ainda por cima, com esse esquema que está entrando em vários estados e vários municípios, que vai criar um rombo maior ainda. Então, quando nós falamos em auditoria, nós não estamos falando na auditoria meramente contábil, porque se fizer só essa contábil aí, não vai pegar nada, porque vai achar ali um valor contabilizado no débito, outro no crédito, e acabou. Não é isso. A auditoria que nós propomos é uma auditoria integral, em que se analise todo esse panorama, porque senão não vai entender.
senão vai passar batido nos mecanismos que estão aí roubando recursos, gerando dívida pública, desviando recursos que nem chegam aos cofres públicos, tá? Criando toda essa situação aí, depois gera uma dívida, e a dívida tem que ser paga. E para ser paga, aí vem emenda 95, teto para tudo, amarra o país por 20 anos, porque tem que pagar. Vem reforma da Previdência. Tem que tirar recursos, tem que acabar com a Previdência Social no país para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Né? Aprovou a emenda 93, aumentou a DRU, a desvinculação das receitas, para 30%. Criou a DREM, no âmbito de estados e municípios, 30% de desvinculação. Para quê? Só pode se destinar para pagar a dívida. Privatiza tudo. Para quê? Todos os recursos advindos das privatizações vão para onde? Para pagar a dívida. Então, a dívida é esse esquema. É esse ralo. E bancos e grandes empresas vão se apoderando do patrimônio público e nós vamos perdendo e impedindo o desenvolvimento socioeconômico do país. E até coisas que já existiam e já estavam funcionando, olha as universidades brasileiras que estão passando agora. E aí? Gente, qual a consequência disso? Porque o recurso tem que ser desviado para prioritariamente pagar a dívida. Né? Então é fundamental ou seja, no enfrentar fundo, isso aí. para pagar os esquemas, Os né? esquemas. São chamados de dívida, não é isso? Porque São qual é a contabilizados contrapartida? Nós temos uma dívida federal hoje, interna, de 4 trilhões e 800 bilhões. Aquele número 3 trilhões e 600 divulgado aí pela mídia, não inclui esse 1 trilhão, cento e poucos que está nessas operações compromissadas. Eles não incluem isso aí. Mas isso é dívida, está lá, título emitido para isso, está pagando juros. Né? O volume de títulos que está lá no quadro do Banco Central, 4 trilhões e 800 bilhões. Qual que é a contrapartida disso aí? A dívida externa, 560 bilhões de dólares. Qual que é a contrapartida? A dívida do município está em 30 bilhões? Deixa eu ver o número certo aqui. Eu levantei aqui. A dívida do município está praticamente 30, 29 trilhões e meio, a dívida interna. Bilhões, desculpa, 29,5 bilhões. A dívida do Estado de São Paulo, 250 bilhões. Qual que é a contrapartida? Qual que é o histórico dessas dívidas? É um tema que tem sido deixado de lado. Tanto é que esse nosso livro, que está até esgotado, é o único livro que tem no Brasil sobre a dívida dos estados. Não tem nem bibliografia. Como é que as pessoas vão saber de um tema que é abordado de uma forma totalmente desviada, que sequer existe bibliografia, não é? Por que a mídia não fala sobre esse assunto? Por que esse assunto nunca foi explicado para a população brasileira e essa informação que a senhora está dando aqui não é tornada pública? Por que eu nunca vi a senhora explicando isso na Globo News ou no Jornal Nacional? Olha, não foi falta de dar entrevista, viu? O senhor sabe que ano passado nós recebemos um e-mail de um convite para uma entrevista para a Globo News. Eu falei, olha... E aí recebemos lá a repórter, e só que já houve uma vez em que eu dei uma entrevista para a Globo por telefone e saiu um negócio totalmente distorcido. Então, aí eu falei para ela, olha, você não se importa, não, eu vou gravar tudo. Ela concordou. Então, a nossa jornalista ficou lá com o tablet e gravou tudo. E ia sair um Globo News, chegou a ser anunciado que ia passar em tal data o Globo News com a nossa entrevista.
falando sobre a dívida federal, sobre a dívida dos estados e tudo mais. No dia que o programa ia passar, não foi ao ar. Não foi ao ar, desapareceu lá. Não, e chegou a ser anunciado pela emissora, mas não foi ao ar. 2 meses depois, foi um outro programa, somente com gente do mercado financeiro, falando da dívida, inclusive que o Brasil era um exemplo e tudo mais, de pagamento da dívida, etc. E não apareceu. Mas nós colocamos no nosso Facebook da Auditoria Cidadã, está lá, a entrevista que não foi ao ar. Porque como a jornalista gravou, né, então tem lá, a repórter da Globo, não vai. Basta você ver quem financia, né? Quando você vê lá, jornal tal, patrocínio, banco, é sempre um banco que financia cada jornal, né? E da forma como funciona o sistema da dívida, não é para aparecer, né? Não é para aparecer. Quando o orçamento, o executivo envia o orçamento para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode mexer em tudo, exceto na dívida. Então, a dívida não é debatida pelos parlamentares, porque eles não podem nem fazer emenda. E isso em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Até hoje, nenhum órgão de controle fez uma auditoria integral da dívida. Nenhum no Brasil. E eu tenho certeza que não é por falta de vontade, mas não entra na pauta. Então, já fica aqui um apelo para que se faça, né? Um apelo para que se faça uma auditoria aqui no âmbito do município de São Paulo, até porque tem todo esse histórico já comprovado por CPIs de indícios graves de ilegalidade e tudo mais. É um tema, não tem bibliografia. Nas universidades de economia, a dívida é estudada como moeda, nos modelos econômicos. E aí, olha só a distorção. Uma dívida gerada dessa forma, por esses mecanismos espúrios, que na prática são mecanismos de transferência de renda para o mercado financeiro. Isso é moeda? Como isso vai ser tratado como moeda? Então, se não fizermos o caminho adotado pela Auditoria Cidadã, foi um caminho diferente. Foi um caminho de análise dos documentos-fonte. Análise da origem da dívida por meio do estudo direto dos contratos, dos documentos que originaram a dívida. Aí a gente entende o esquema. Se não for assim, se for pelas estatísticas, se for por relatórios, que não são os documentos-fonte, não vai chegar no esquema. Só vai chegar no esquema se fizer realmente uma auditoria alcançando os documentos primários, os documentos que originaram as operações. Então, foi por meio desse caminho, que é o caminho da verdadeira auditoria, é isso. Uma verdadeira auditoria não pode se basear em outros documentos que não os primários, né? Foi assim que a gente conseguiu desvendar esse esquema, né? E chegar a determinar o sistema da dívida, o funcionamento do sistema da dívida. Tá? Bom, eu queria trazer aqui a participação das pessoas que estão na internet, aqui no auditório. A Meia Filho, pelo Facebook, pergunta: o governo tenta convencer a população da necessidade de reforma da Previdência. Porém, qual a verdadeira relação entre cortes no orçamento, a exemplo da Previdência, saúde, educação e tentativa de aumento de impostos com o sistema da dívida? Olha, para justificar essa contra-reforma, né, da Previdência, porque a gente faz reforma para melhorar as coisas, né? Essa contra-reforma aí que está na PEC 287, o governo coloca como justificativa o déficit da Previdência, que não existe, que a CPI que está acontecendo no Senado Federal acabou de divulgar um relatório parcial comprovando que não existe o falacioso déficit. Para fabricar esse falacioso déficit,
o governo deixa de computar todas as receitas da Seguridade Social, deixa de computar, por exemplo, a receita da COFINS, que é a principal contribuição social, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, já todos os argumentos colocados pelo governo já se demonstraram totalmente falaciosos. O que está por trás dessa reforma? Dar cumprimento à emenda constitucional 95, que é segurar, diminuir as despesas primárias para fazer sobrar mais recursos para as despesas não primárias, que é justamente a despesa financeira. E se olharmos o gráfico do orçamento, eu distribuí aí também para vocês esse folheto da Consulta Nacional sobre as reformas e auditoria da dívida. Olha aí o gráfico de 2016. Depois dos gastos com juros e amortizações, que levaram aí 44% dos recursos, o maior gasto é o da Previdência Social, 22,5%. Então, o objetivo da reforma é esse, é retirar, é reduzir esse gasto com a Previdência para aumentar ainda mais os gastos com juros e amortizações da dívida. Isso, inclusive, está escrito na exposição de motivos da PEC 287. Está escrito lá. Maria Lúcia, existe alguma possibilidade de a gente separar, por exemplo, na dívida federal, né? Uhum. Aquilo que foi feito com contrapartida, ou seja, teve algum benefício para a população, daquilo que é resultado desse tipo de esquema, que no fundo é uma transmissão do recurso de nós todos para meia dúzia de bancos, né? Claro que tem. Inclusive, durante a CPI da dívida pública, que foi realizada na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010, que foi uma investigação também totalmente boicotada pela mídia, eu costumo, às vezes, nas plateias, perguntar quem tomou conhecimento da CPI da dívida. Alguém aqui tomou conhecimento da CPI da dívida? Olha só. Dois, você não vale, você é sindicalista e estava lá com a gente, faz parte da auditoria cidadã. Tá vendo? Numa plateia, num tribunal de contas, pessoal super bem informado, né? Mas quem aqui tomou conhecimento da CPI do Cachoeira, que estava acontecendo na mesma época? Todo mundo. Então, a CPI do Cachoeira tratava de um desvio de 100 mil reais. Aliás, 100 milhões. 100 milhões de reais. A CPI da dívida tratava de um gasto de metade do orçamento federal, por ano. Mas a mídia não noticiou. Naquela CPI, nós identificamos vários mecanismos, várias ilegalidades. Uma delas, a mais grave em âmbito federal, é a contabilização de juros como se fosse amortização. Todo ano, desde o Plano Real, uma parte dos juros é contabilizada como se fosse amortização ou rolagem. Inclusive, muita gente critica esse nosso gráfico aqui, fala, vocês estão errados, vocês somam juros com amortizações. Por que a gente soma? Porque nós já comprovamos que os juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização. Aí eu acho que é extremamente importante você explicar exatamente o que é que significa amortização significa isso? E por que é confundido com juros. Isso é importante pelo seguinte, tem um dispositivo na Constituição, artigo 167, inciso 3, que diz o seguinte, o limite para emitir títulos da dívida, em âmbito federal, né, o limite para endividar, são as despesas de capital. O que são as despesas de capital? São os investimentos ou a amortização da dívida. Você vai abater o estoque da dívida. Por que isso? Para evitar contratação de dívida, impedir contratação de dívida para pagamento de despesas correntes, que são as despesas com salários, com gastos de manutenção da máquina pública e gastos com juros, porque senão a dívida se torna insustentável.
Se você for contratar dívida para despesa corrente, é um processo completamente insustentável. Então, essa regra, chamada regra de ouro, está lá na Constituição, no artigo 167, inciso 3. Bom, então, aquele ali é o limite, só poderia emitir título para isso. Mas, diante dessa decisão política de pagar os maiores juros do mundo, mesmo fazendo um superávit brutal, e olha, de 95 a 2015, nesses 20 anos, nós produzimos R$1 trilhão de superávit primário, hein? 1 trilhão. E mesmo assim, nesse período, a dívida saltou de 80 bilhões para 4 trilhões e meio. Tá? Então, e por quê? Como não podemos emitir título para pagar juros, está sendo feita uma manobra de contabilizar os juros como se eles fossem amortização. E aí, essa parcela da amortização, pode emitir título, então, para ela. Tá? Nós chamamos isso aí de mega pedalada. De mais de 200 bilhões de reais nos últimos anos. Mas essa ninguém fala, porque essa favorece quem? O mercado financeiro. Então, só essa contabilização de juros como amortização tem um quadro do próprio Banco Central que mostra que mais de 90% do estoque da dívida é de juros sobre juros. É de juro que foi transformado em capital. Mais de 90%. Então, olha, criaram um esquema poderosíssimo que, ao mesmo tempo, absorve recursos orçamentários, porque o que foi esse superávit primário de 1 trilhão? Foi dinheiro que sobrou? Não. Foi dinheiro contingenciado. Uma economia forçada. Recurso que deixou de ir para o nosso desenvolvimento econômico. Então, ao mesmo tempo, uma sangria orçamentária, uma justificativa para contra-reformas, uma justificativa para privatização e perda do patrimônio público, e totalmente sem contrapartida real. Então, é urgente que a população brasileira acorde para isso, e muitas pessoas venham, não somente, né, os tribunais de contas debrucem sobre essa questão da dívida, como a população em geral, que é quem está pagando a conta. Nós estamos pagando essa conta, todos nós. Né? Bom, estão chegando aqui algumas questões. A Gisela Coelho Nascimento, que é do Tribunal de Contas, a agente de fiscalização, ela pergunta, seria possível fazer um paralelo entre a PBH Ativos e a SP Negócios? Uma rápida leitura do projeto de lei da SP Negócios revela que o estatuto da empresa será regulamentado por decreto e é ele que indicará o conselho e outros dirigentes. A senhora poderia comentar essa falta de transparência? A SP Negócios é a empresa estatal criada aqui no município para fazer isso? Olha, o modelo é o mesmo. Não? Tá? Não é financeiro, é para privatização. É para privatização. É semelhante. No caso dos créditos da PBH Ativos S.A., é a securitização de um volume de créditos. No caso das privatizações, faz também a securitização, mas de algum bem, de algum ativo real. Né? Não um crédito, mas um ativo. Então, esse tipo de negócio acelera a privatização, né? E possibilita que essa privatização seja feita de forma totalmente não transparente. É um pouco diferente a PBH Ativos dessas empresas criadas para acelerar as privatizações por meio de securitização. É um pouquinho diferente, mas é semelhante, não é idêntico, porque o negócio é outro. Né?
ele não gera dívida, ele vai abrir mão de patrimônio público. E no caso aqui da securitização de crédito, ele vai gerar uma dívida para o município. Tá? O André Galindo pergunta aqui da Escola de Contas. Alguns especialistas refutam sua tese dizendo que o real valor gasto com a dívida é apenas o superávit primário, não tendo que calcular o refinanciamento da dívida. Pronto. É a questão que as pessoas não entenderam ainda. Muita gente, inclusive pessoas que estão do nosso lado, não se aprofundaram para entender ainda essa contabilização de juro como amortização. Tá? Esse aspecto, deixa eu usar 2 folhas aqui para mostrar como que ele acontece. Olha só. Como é que eles mascaram essa situação? Vamos supor que o estoque da dívida está aqui no patamar dessa mesa aqui, ok? O estoque da dívida em 31 de dezembro de determinado ano. Como é que fazem para mascarar essa contabilização de juro como amortização? Fazem uma atualização monetária paralela dessa dívida pelo IGPDI, pelo IGPM, que é o maior índice de atualização, tá? Então, atualizam até aqui. Emitem títulos, tá? Emitem títulos para pagar essa atualização. Entenderam? Fazem uma atualização paralela, trazem o estoque para cá e emitem novos títulos e pagam isso aqui. Paga, ó, pagou. O investidor lá recebeu, tá? A partir do momento que emitiu os títulos, o estoque da dívida, de fato, veio para cá, concordam? Porque foram emitidos, o estoque veio parar aqui. Eu pergunto a vocês, o que é a atualização? É parte do juro nominal. O que é, por exemplo, se você comprar um título indexado a Selic? A atualização está embutida ali, não está? O que você vai receber? Você vai receber só o juro real? Ou você vai receber a Selic toda? Quem está recebendo o juro, está recebendo tudo. E quem está pagando tudo, não está pagando só o juro real, não. Tá? Então, essa parte aqui da atualização, toda essa parte aqui, está sendo contabilizada como se fosse mera rolagem. Porque foi feita uma atualização monetária paralela e essa parte passou a ser estoque, de acordo com o entendimento deles, e foi pago com outro volume de título. Entenderam? Então, esse artifício, essa contabilidade criativa de atualizar, pagar isso com novos títulos, chamar isso de amortização, essa parte que está sendo paga com novos títulos, isso é amortização, gente? Claro que não. Isso aqui é uma parte dos juros. Tá? É inconstitucional. Isso fere o artigo 167, inciso 3. É uma maneira de burlar o artigo 167, inciso 3. E eu fico aborrecida de ver quantas pessoas que ainda ficam insistindo em criticar que a auditoria cidadã está errada de somar os juros, de colocar ali a rolagem. Não é rolagem, gente. Isso já está comprovado desde 2010. Depois acessem lá na página da Auditoria Cidadã, explicação sobre o gráfico do orçamento. Estão lá todos os dados. Até porque, eu faço aqui uma pergunta. Se nós estivéssemos amortizando a dívida, o que estaria acontecendo com o estoque? Diminuindo. E o estoque está explodindo. Se estivéssemos só rolando a dívida, o que estaria acontecendo com o estoque? Constante. E o estoque está explodindo. Então, gente, tem que acordar. Tá? Maria Lúcia, mais um pouquinho. Mais uma vez, o nosso leitor, quer dizer, o nosso telespectador que está nos ouvindo, nunca estudou contabilidade, né? Sabe muito o assunto lá, que ele faz
muito bem, mas não entende contabilidade pública, não entende economês e nada, né? Do que eu entendi, que você está dizendo é que dos 100% da dívida pública, né, só 10% teve a ver com alguma forma de contrapartida, é isso? E que 90% são mecanismos fictícios, né, de produzir uma dívida fictícia, né, que só vai criar uma espécie de drenagem de recursos, de nós todos, para bancos. Não é isso? Quer dizer, por conta disso, o banco tem que ter o chefe do Banco Central. Não é isso? Porque é ele que vai delimitar. Ou seja, ele tem um funcionário. Praticamente, quer dizer, porque inclusive é o cara que já trabalhava no banco, ele vai para o Banco Central, depois ele vai voltar para um outro banco. Sempre assim, há décadas entre nós. Não é isso? Quer dizer, é isso mesmo? É isso que a gente pode dizer para o telespectador que está nos ouvindo? O que eu disse é que, do total, 90% corresponde a juros. É uma dívida de juros. Tá? E dessa forma, inconstitucional. 90%. Os outros 10%, Jessé, a gente nem sabe. Porque nunca foi feito auditoria. Eu não diria, eu não afirmaria que 10% tem contrapartida, não. Pode ser muito menos, porque ainda tem o SUAP, ainda tem as compromissadas, tá? Que é uma geração de dívida também. O Senado aprovou, no final do ano passado, um pedido de auditoria da dívida interna ao TCU. Nós fizemos um documento, está disponível na nossa página, quem quiser acessar, com tudo isso que nós já detectamos como cidadãos, com dados disponíveis na internet. O que nós já detectamos em relação à dívida interna. Tá? Quando nós verificamos aquilo, ela falou assim, gente, mas espera aí, de tudo isso aqui, nós não conseguimos determinar nenhuma contrapartida. Nenhuma. Nós não conseguimos. Então, no caso dos estados, também, os estados já pagaram a dívida refinanciada pela União mais de 3 vezes. Ainda devem 4 vezes. E agora, para ter uma moratória de 3 anos, porque é disso que se trata a Lei Complementar 159, eles não gostam de falar essa palavra, mas é uma moratória de 3 anos, e, parêntese, depois de declarar lá, quando os estados conseguiram aquelas liminares lá no Supremo, que se a União não recebesse dos estados, ia quebrar. Tanto é mentira que logo agora deram uma moratória de 3 anos. Mas a que custo? Os estados e municípios estão impedidos de fazer concurso, estão impedidos de dar reajuste, estão impedidos de planos de carreira, né, de regulamentar planos de carreira, fazer novos investimentos, são obrigados a privatizar tudo que resta. Então, a dívida tem servido para isso, para colocar os entes federados de todos os níveis de joelhos, para empobrecer o Estado, para impedir o nosso desenvolvimento socioeconômico. E a mídia e esse pessoal todo do mercado financeiro que ganha com isso e que tem espaço, tanto nas academias, infelizmente, como em grande parte da academia, né, não podemos generalizar de forma alguma, e na mídia, coloca como uma coisa assim, é a coisa mais importante do mundo, tem que ser honrada, respeitada. De fato, as dívidas devem ser respeitadas, mas aquelas que são dívidas, aquelas que foram geradas legitimamente. E o histórico da dívida no Brasil é um escândalo. Eu poderia falar um pouquinho da dívida externa, claro, da origem? Como é que começou o processo? Porque a dívida tem vários ciclos, né? Então, a história da dívida brasileira, ela nasce com a decretação da nossa independência. Ficamos independentes, Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, falou, bom, então agora a dívida é do Brasil. Só a dívida, o dinheiro nunca chegou aqui. Então, a nossa primeira dívida já foi uma dívida dentro do esquema do que a gente chama sistema da dívida.
Você só tem a dívida é gerada, mas você não recebe o dinheiro. Depois, tivemos um período muito importante, da época de Getúlio Vargas, que é outra coisa que ninguém fala. Tem um artigo que faz parte do primeiro livro que eu publiquei em 2002, esse então está totalmente esgotado, Lições da Era Vargas. Um professor da UFRJ pesquisou. Vargas, sem querer, determinou uma auditoria. Porque naquela época as autorizações para o exterior eram feitas pelo presidente da República, e depois de um ano autorizando, ele falou, peraí, afinal de contas que eu estou autorizando? Me levante os contratos. E qual foi a surpresa ao levantar os documentos originais, os contratos? Apenas 40% do estoque estava amparada por documentos. Ele conseguiu abater o estoque da dívida, abater o fluxo de pagamentos. E não é à toa que, justamente na era Vargas, nós tivemos aí, apesar de todas as contradições do governo dele, nós tivemos aí desenvolvimento sócio e econômico, os direitos sociais, a CLT, a Petrobras, várias coisas, vêm da era Vargas. Né? Depois, o ciclo atual. O ciclo atual da dívida começa na década de 70. Em plena ditadura militar. Petróleo. Não é? Em 1970, nossa dívida externa federal era menos de 5 bilhões de dólares. E não tinha dívida interna. Dívida dos estados também, praticamente, não existia. E aí começou. A partir de 1971, isso está atrelado ao fim da paridade dólar-ouro, lá nos Estados Unidos, que possibilitou a impressão de moeda à vontade, e agentes financeiros vieram ofertar empréstimos altamente sedutores, porque eles ofereciam taxas de juros baixíssimas, ofereciam prazo de carência, quer dizer, o administrador público que contraísse aquele empréstimo não ia pagar no mandato dele. O próximo aqui, porque tinha período de carência. Eu não sei se vocês já leram um livro, Confissões de um Assassino Econômico. Tem esse livro, o John Perkins, que era um desses agentes. Ele era um desses agentes do mercado, e o livro chama Confissões, porque um dia caiu a ficha e ele mudou e resolveu confessar tudo. Tem filme disponível na internet também, para quem tiver preguiça de ler, tem, né? Vale a pena assistir. Eu assisti 2 vezes já. É muito bom, tem muita informação. Confissões de um Assassino Econômico. Então, com aquela bolada de dólares, e um detalhe, como é que os bancos tinham esses dólares? Quem emite dólar? O Banco Central norte-americano, que é uma instituição privada, controlada pelos maiores bancos norte-americanos. Sempre foi uma instituição privada. Tá? Então, os bancos tinham acesso àquela moeda, saíam emprestando a taxas baixíssimas. Depois que já tinha um volume grande de empréstimos, em 79, o próprio Fed controlava a taxa prime, a taxa de juros internacional que regia os contratos. Então, sabe aquele jogo em que você é o dono do campo, o dono da bola e o juiz? É isso. Aquelas dívidas, depois que os países já estavam endividados, as taxas de 4%, 5%, no máximo 6% ao ano, pularam para 20,5% ao ano. Aí veio a crise de 82. Com a crise de 82, em 83, entra o FMI. E entra aqui no Brasil, no Equador, na Argentina, em vários países que caíram na mesma sedução dos empréstimos a taxas baixas. Quando o FMI vem, ele exige que toda aquela dívida contratada na década de 70, tanto pelo setor público como pelo setor privado, fosse assumida pelo Banco Central. Olhe de novo o sistema da dívida. O Banco Central passou a ser o devedor,
de dívidas públicas e privadas, sem ter recebido um centavo. E o Banco Central assinou esses acordos em Nova York, segundo as leis de Nova York. É por isso que a década de 80 é a década perdida. E qual era o setor privado que tinha contratado dívida, que tinha acesso à dívida externa na década de 70? Os bancos, principalmente os bancos, e as grandes empresas multinacionais instaladas no Brasil. Então, na década de 80, a dívida foi crescendo, apesar do Brasil ter se tornado exportador de capitais. Em 92, há uma suspeita de que essa dívida assumida pelo Banco Central prescreveu. Olha a gravidade disso. O que é dívida prescrita? Morta. Ninguém nunca investigou isso. Essa parte da dívida prescrita é a dívida com bancos privados internacionais. Tá? Nós estamos falando de 80% da dívida externa brasileira no momento em que não existia dívida interna. Ninguém investigou isso. Havia, nessa época, uma comissão negociadora. O chefe dessa comissão, presidente, era o Pedro Malan. E dessa comissão participaram Armínio Fraga, Murilo Portugal e mais umas 50 pessoas lá, técnicos. Em 94, essa dívida suspeita de prescrição foi transformada em novos títulos. Numa negociação feita em Luxemburgo, paraíso fiscal, o chamado Plano Brady. E esses títulos resultantes dessa transformação eram chamados títulos podres. Eram podres mesmo, eram resultantes de dívida prescrita. Não podiam ser negociados em nenhuma bolsa regular do mundo. O que aconteceu com esses títulos? Parte foi transformada em dívida interna, dando pontapé ao nascimento da dívida interna no Plano Real, quando a dívida interna estava pagando 50% de juros para controlar a inflação. Claro. Tá? E outra parte foi aceita como moeda para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Então, a partir daí, foi dado o pontapé na dívida interna, foram as nossas empresas, e o que nós recebemos? Então, quando a gente pega esse fio da meada e vê a origem da dívida, e tudo isso que eu estou falando aqui, foi com base na leitura dos documentos-fonte, nos documentos originais, nos contratos a que nós tivemos acesso na CPI da dívida. Tá? Deixa eu mais uma questão que eu acho extremamente importante para a gente. Quer dizer, não só a sua brilhante exposição, que eu acho que todo brasileiro deveria ter acesso a ela, mas o fato de que, por exemplo, o que você está dizendo, então, é que a maior parte dessa dívida, no fundo, né, ela, quer dizer, foi um esquema montado pelo capitalismo financeiro internacional, comandado pelos Estados Unidos, não é isso? Mandado pelos bancos. Pelos bancos, quer dizer, claro, mas pelos bancos americanos, né? Quer dizer, que estão ligados a esse esquema que você disse, de produção de moeda, etc. Porque você tem a moeda onde isso está sendo construído, né, etc. Então, eu acho isso é extremamente importante, né, que seja dito. Porque como alguns pensadores têm dito hoje em dia, a partir dessa dívida que se mundializou, né, você tem o quê? Você tem uma bipartição da própria noção de soberania nacional. Né? Ou seja, quando você tem alguém do banco, quer dizer, ditando as regras do mercado financeiro e da vida financeira, não é? Quer dizer, você tem as questões mais importantes para a sobrevivência daquela sociedade retiradas completamente da instância política. Né? É exatamente o que o Wolfgang Streeck chama de uma segunda soberania, de algum modo. Né? Eu acho que esse tipo de coisa é extremamente importante. Você acha que é exatamente isso que está acontecendo? Quer dizer, porque, nesse caso, né, que se está tomando, ou seja, o mercado financeiro, a partir desses esquemas, são esquemas fraudulentos,
né, criminosos, né, né, quer dizer, se você retira a legitimidade de que uma sociedade possa decidir a sua própria vida. O que você acha disso? Não, é exatamente isso. Porque a dívida não é uma coisa isolada. E a partir do momento que foi dada prioridade de pagamento para ela, e que a gente ainda está submetida a uma remuneração extorsiva, pronto, faz o que faz. Então, quando você olha assim, que país é o Brasil? Que país é o nosso país? Brasil é uma grande potência. O Brasil ainda é a 9ª maior economia do mundo. Nós temos todas as matérias-primas em abundância, ainda, apesar de tanto roubo, ainda temos. Nós temos o nióbio, que muitos brasileiros e brasileiras nem sabem o que é o nióbio. Um dos minerais mais estratégicos do mundo. Minas Gerais, onde tem a maior exploração de nióbio atualmente, o Estado recebe, por tonelada de nióbio extraído, uma UFENG, uma unidade da Federação do Estado de Minas Gerais, que vem a ser R$ 2,72. Não dá para comprar um pão de queijo, gente, daqueles maiorzinhos. Mas isso não é... R$ 2,72. Mas isso não é percebido como corrupção, né? Isso não é percebido como corrupção. Então, nós temos nióbio, mas nós não temos só nióbio, não. Nós temos 55 minerais estratégicos em abundância. Nós temos todas as matrizes energéticas em abundância. Nós temos a maior área agricultável, nós temos a maior reserva de água potável, nós temos clima favorável, nós temos gente para trabalhar, Tem o pré-sal. nós temos petróleo. O que está acontecendo com o Brasil? Não é? Então, nós temos aqui 80% da população pobre, de pobre para baixo. Claro. Pobre e miserável. 80%. Não. Nós ainda temos índices de analfabetismo, 13%, né? É 13%? 13% de analfabetismo. Perdemos várias posições no índice de desenvolvimento humano medido pela ONU. Estamos em 79º lugar no IDH medido pela ONU. E nós temos reservas internacionais de 370 bilhões de dólares. E apesar das reservas, a gente tem feito emissões de dívida externa em títulos, pagando o maior juro do mercado internacional. Nós temos aí 1,1 trilhão entesourado, parado lá no Banco Central. Então, olha, tem um nó nesse país. Onde é que está esse nó? Está no sistema financeiro, está no sistema da dívida. Quando você pega esse orçamento aqui, está tudo inviabilizado. E não param de aprovar medidas para sacramentar isso aqui. Como a PEC 55, que já é emenda 95, a 93, a contra-reforma da Previdência, esse atraso todo. E, ao mesmo tempo em que está todo mundo baratinado com a contra-reforma, já aprovaram a reforma trabalhista, já aprovaram a terceirização, está aí a reforma da Previdência, tudo isso acontecendo. Aprovaram também imprimir R$1 no exterior, vocês viram isso? Aprovaram uma lei, uma medida provisória do Temer, já virou lei, para imprimir o R$1 no exterior. Embora tenhamos Casa da Moeda. Então, você estava falando em soberania, Gessé? Desde a Idade Média, o que caracteriza uma nação é a capacidade dela ter a sua moeda. A troco de que nós estamos mandando imprimir o R$1 no exterior? Né? Então, são tantos ataques, e agora, mais esse aqui é brutal, gente. Esse esquema dos derivativos, ele é semelhante
ao que abalou a economia norte-americana. Só que com um detalhe, lá, quem emitia os derivativos eram os bancos. E os bancos correram risco de quebra. E aí o Fed, claro, o Fed é dos próprios bancos, o Fed injetou 16 trilhões de dólares nos bancos. Tá? Na Europa, como é que foi montado esse esquema? Uma empresa escondida em Luxemburgo, 17 países eram sócios dela, e 17 países tinham uma garantia compartilhada em relação aos derivativos emitidos por essa empresa. O esquema que está entrando aqui no Brasil é infinitamente mais danoso, porque estão fazendo um esquema pulverizado. Cada estado, cada município, e a União também, está previsto aqui criar, cada ente federado vai poder criar a sua empresa, se já não criou, emitindo os derivativos com garantia estatal. E escondendo isso aí, esse pagamento oneroso, por meio do desvio da arrecadação das multas e dos juros, por meio dessa conta vinculada. Então, esse esquema arrebenta, porque ele entra por dentro, atingindo estados e municípios, se apoderando de receitas tributárias, né, e de uma forma totalmente não transparente. Né? Então, é muito importante que as pessoas se apoderem disso aí. Professora, nosso tempo está ficando meio já curto. Tem muita pergunta, acho que não vai dar para fazer as perguntas. Quando eu escuto uma palestra como essa, eu tenho vontade de entrar no carro, ir para um lugar bem longe, ficar distante, porque é difícil imaginar uma saída, né? Não. Mas eu acho que a solução fácil, que seria fugir, não é a ideal, não. Né? Porque nós, como a senhora mesmo falou, nós temos um grande país e devemos defendê-lo e acordar, né? Então, são duas questões que eu quero fazer, que é uma, a situação do Rio de Janeiro, né, que eu gostaria que o senhor explicasse por que o Rio de Janeiro chegou a esse ponto e se isso vai começar a ocorrer como aquele jogo de baralho, que você coloca uma carta na outra, que vai, isso vai ocorrer com várias cidades, estados, enfim, qual é o futuro do Brasil, se é esse que está acontecendo no Rio de Janeiro, e se no mundo acontecer alguma coisa parecida com o que está acontecendo no Brasil e na América Latina, que parece que é uma onda que está levando a América Latina de novo, né, para ser o celeiro de dinheiro desse mercado faminto, né? Se existiu isso em outro lugar, que o povo conseguiu se libertar, porque me parece que é pior do que a época do colonialismo. Infelizmente, esses esquemas financeiros não estão sendo muito bem percebidos, né, e enfrentados. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Quantas pessoas viraram moradores de rua lá? Olha agora, 2 semanas saiu notícia, Itália e França, milhões de pessoas viraram moradores de rua. Eu tive a honra de participar da auditoria da dívida na Grécia, quando nós descobrimos esse esquema da empresa em Luxemburgo, que era anunciada pela imprensa como se fosse um fundo muito bonzinho, um fundo que emprestava dinheiro. Veja, olha como a coisa é propagandeada. Foi um escândalo. Mas, infelizmente, o governo grego não aplicou as recomendações da comissão de auditoria lá criada no âmbito do parlamento grego. E o país continua afundando. E todo o continente europeu, a Grécia é só uma vitrine. Todo o continente europeu está sobrecarregado e sofrendo agora ao honrar essas garantias dadas para esse esquema que só serviu para beneficiar os bancos. Lá em 2009, quem estava em crise não eram os países, eram os bancos. Se você olhar agora, os bancos estão bem demais e os países estão arrebentados e o povo pagando a conta. Né? No Rio de Janeiro, não é só o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Antes do Rio, foi o Rio Grande do Sul. Parou de pagar servidor público, salários parcelados, não receberam 13º. Outros estados, Minas Gerais também já está acontecendo, de certa forma, Belo Horizonte.
o Rio de Janeiro era um caso esperado. Como que São Paulo é porque é rico demais. Porque como é que foi feita a renegociação da dívida dos estados? Aquelas dívidas totalmente sem transparência, daqueles títulos, inclusive envolvidos naquele esquema da cadeia da felicidade dos precatórios. E, além disso, o passivo dos bancos. Vocês se lembram do Banespa? Todo o passivo do... Como é que o Banespa foi privatizado? Os ativos com Santander. Inclusive os créditos a receber. Tá? E o passivo? O passivo virou dívida pública. Olha o sistema da dívida. Qual é a contrapartida? Então, o passivo virou... Então, você pega aquele passivo, quer dizer, você não recebeu aquele dinheiro. Passa a corrigir aquele dinheiro mensalmente de forma cumulativa pelo IGPDI. Aplica juro de 6% a 9% ao mês. Juro real. Além do IGPDI, juro real. É insustentável. Ao longo dos anos, essa subtração de recursos te obriga a restringir investimentos. Te obriga a entregar às empresas estratégicas e lucrativas que nós possuíamos e que foram todas privatizadas e que os serviços encareceram. É programado para ser assim. Uma coisa que no âmbito da auditoria cidadã da dívida também está permitindo a análise, é uma análise de um prazo maior. Então, fica evidente que aquela medida adotada daquela forma, ao longo dos anos, só poderia produzir esse resultado. É evidente que foi programado para ser assim. Né? E nós estamos vendo aí um avanço da financiarização, da produção de papéis, essa fase do capitalismo, da financiarização, ela consegue ser infinitamente mais perversa do que o capitalismo industrial, que ainda existe, mas a financiarização é muito pior, porque a da industrialização, pelo menos, ainda gerava um emprego, ainda produzia um produto que poderia ser útil para a vida das pessoas, ainda que não pudesse ser comprado por todos. Mas, apesar da exploração do trabalhador e tudo, ainda gerava algum emprego, ainda produzia alguma coisa. Agora, e na financiarização? Pega essas debêntures produzidas aí. O que é isso? Entendeu? É um derivativo. Isso não produz nada, isso não serve a nada, só serve para gerar lucros e juros sobre juros para o setor financeiro às custas do empobrecimento do Estado e da sociedade, que vai pagar essa conta de todas as maneiras. Vai pagar com os tributos, como você colocou no início, embutidos em tudo que consumimos, que onera principalmente os mais pobres, que gastam tudo que tem no consumo. Paga quando vai procurar um serviço público e não encontra. Né? E paga por toda essa injustiça. Porque quem é que está feliz de viver num país injusto como o Brasil? A única coisa que nós não podemos fazer, Florestan, é desistir. Pegando aí as lições do seu pai, né? Um grande nacionalista. Se assumirmos este país, basta se chegar no Banco Central e falar que, ó, acabou a farra. Em pouquíssimo tempo, nós modificamos a realidade brasileira. Porque nós temos simplesmente tudo. Nós temos simplesmente tudo, todas as condições para gerar um desenvolvimento e uma garantia de vida digna para todas as pessoas, políticas realmente
de investimento, de geração de emprego, políticas na área da educação libertadora, educação realmente informativa, inclusiva. Era para as nossas escolas serem deslumbrantes, desde a creche até o pós-doc, 2, 3, quanto quiser. Era para ser tudo deslumbrante, com amplo acesso. Era para os nossos centros de saúde serem deslumbrantes também, maravilhosos. Era para termos energia limpa, porque nós temos todas as matrizes, movendo todo o nosso desenvolvimento. E por que não temos? Porque falta recurso. Como falta recurso? Recurso é algo que não falta no Brasil. Né? O que está tendo aqui é um grande nó, e uma das... O que falta seria conhecimento e um pouco mais de informação para a população. Exatamente. Nós temos que desmascarar. Esse sistema da dívida é um sistema mascarado. Como esse processo aqui dessas estatais para emitir derivativos. É um negócio totalmente mascarado. Nós temos que desmascarar. E rever isso aí. Não é possível continuarmos assim, né? Submetidos a um processo totalmente corrupto, ilegal, inconstitucional, abusivo, que está julgando o Brasil, o rico Brasil, numa situação de calamidade social. Nós estamos chegando a um ponto de calamidade social, de violência brutal. As pessoas estão partindo para a violência, é claro. Elas estão totalmente abandonadas. Né? Há um tempo atrás eu entrevistei naquele programa que a senhora participou, na TV Brasil, um dos grandes economistas do mundo, o Prêmio Nobel, Stiglitz, e perguntei para ele por que o Brasil não era um Canadá, uma Austrália, sendo um país parecido, com as mesmas dimensões, e jovem, e ele me falou dos bancos. Falou do sistema financeiro, e falou que ia ser muito difícil a gente vencer essa luta, mas que era por aí que a gente ia começar a mudar o Brasil. Falou que os juros era pior que a corrupção, porque era uma corrupção, entre aspas, legalizada. Institucionalizada. Institucionalizada. Eu queria... Olha, não é fácil, realmente, mas não é impossível, porque eles estão, embora sejam aparentemente muito poderosos, eles têm pés de fraude, pés de inconstitucionalidade, pés de desrespeito aos direitos humanos. E isso é insustentável. Isso vai cair. Isso vai cair. E o conhecimento, como você falou, é a base para enfrentarmos isso. Porque se sequer conhecermos, é por isso que não tem livro, gente. Por isso que não tem bibliografia. Por isso que as universidades estudam dívida como se fosse moeda. Por isso que a mídia não fala nisso. Por isso que a gente é tão atacado nos nossos estudos cidadãos e levamos bordoada. Por quê? Porque não se pode arranhar. Porque eles são fracos. Eles são fracos. A auditoria cidadã da dívida, só podia rapidamente explicar como é que as pessoas podem ter informações? A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos. 99,99% das pessoas que trabalham na Auditoria Cidadã da Dívida são voluntárias. Nós temos uma secretária, um auxiliar e uma jornalista contratados. O resto, no Brasil inteiro, em todos os núcleos, são voluntários. Pessoas que dedicam parte do seu tempo para estudar esses documentos de centenas de páginas e elaborar estudos, textos, etc., como a Carmen, que está aqui, e tantos outros, Brasil afora. Como participar? É um movimento aberto. É aberto para participar dos núcleos que já existem e é aberto para a criação de novos núcleos. Então, por exemplo, aqui na Escola de Contas, nós podemos ter um núcleo da Auditoria Cidadã. Se vocês desejarem, vai ser uma honra muito grande para o nosso movimento ter um núcleo aqui. Se desejarem, podem participar do núcleo de São Paulo, que a Carmen está aqui, já pode até deixar o contato, pegar o contato com ela.
Se entrarem na nossa página, www.auditoriacidadã.org.br, tem um ícone lá, nos estados. Se vocês clicarem nos estados, vai aparecer Dá para a senhora repetir de novo? www.auditoriacidadã.org.br. Tem um ícone nos estados. No menu, tem lá nos estados. Se clicar nos estados, vai aparecer a lista de locais onde já existem núcleos. É só fazer o contato por ali. Se tiver dificuldade, na própria página tem lá o contato. Faz contato que a gente orienta e dá o contato do núcleo. Mas o ideal é que sejam criados muitos núcleos, que tenhamos núcleos em todos os municípios, nas instituições, para que possam, a partir do que a gente já conseguiu levantar, avançar. Porque falta muita coisa ainda para avançar, não é? E quanto mais pessoas apoiando esse processo, mais rápido, viu? Nós vamos reverter esse quadro. Tá certo. Eu queria agradecer à professora Maria Lúcia Fatorelli. Foi muito importante a sua vinda aqui ao tribunal. Hoje nós começamos de manhã com uma bela entrevista do GSE com a ex-ministra da Alemanha, Herta. E agora você fecha o dia, né, desse nosso papo do encontro, colocando aqui questões importantes para os brasileiros, né, e principalmente para o pessoal aqui do Tribunal de Contas, né, que trabalha com auditoria também, que sabe os problemas dos estados, dos municípios. Enfim, foi muito gratificante participar desse bate-papo, né, e espero que a senhora volte outras vezes, e parabéns pelo trabalho. Muito grata, eu que agradeço. Muito grata. Eu queria sortear um livro. Muito grata, A professora está pedindo para... Ela vai sortear um livro aqui. Um aqui? Parece que é pela lista de presença, então espera um pouquinho para Quantos saber. assinaram a lista? 53. Então, eu escolho um número? Sim. 27. Quem é o número 27? 27. Ele... Fala o nome. Michel de Souza Veloso. Tá aqui? Michel de Souza Veloso. Ah!